Gente, prestem atenção aqui. Atendendo a milhares de pedidos, assim como eu fiz com a ação direta de inconstitucionalidade, que visa definir o índice de atualização monetária das contas do FGTS, vamos fazer o mesmo com a chamada tese da revisão da vida toda, que caso o Supremo Tribunal Federal decida favoravelmente, milhares de aposentados e pensionistas do INSS poderão receber uma bolada. Apenas para registrarmos em nossa apresentação, é importante relembrarmos que o caso encontra-se empatado 5-5. Relator, ministro Marco Aurélio, abriu por evidente os trabalhos votando favoravelmente aos aposentados e foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski. Abriu a divergência votando contra os trabalhadores, o ministro Nunes Marques, e foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli, pelo ministro Roberto Barroso e pelo ministro Gilmar Mendes e Luiz Fux. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista do processo. E essa é a situação que encontra-se esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vista do processo significa dizer que o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar melhor o conteúdo do processo. Ele vai vistar, vai de fato dar uma olhada no processo. A grosso modo é isso que significa. Não tem prazo para devolver. Assim que ele juntar o voto aqui, se juntar favoravelmente aos trabalhadores, nós ganhamos e, portanto, milhares de aposentados poderão receber uma grande quantia. Agora, se ele votar contra os trabalhadores, acompanhar aqui a divergência, aí nós perdemos essa ação e tudo fica como está. Pois bem, e aqui nasceu esse importante julgamento que saiu lá da primeira instância da Justiça Federal de Santa Catarina, subiu para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, subiu para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, onde firmou-se a tese de que os aposentados têm direito ao melhor benefício e o caso agora encontra-se no Supremo Tribunal Federal. Apenas para rememorarmos, nós temos aqui o Superior Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Procurador-Geral da República, 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais decisões de primeiro grau, tudo favorável aos aposentados. O processo nasceu aqui e isso que aparece na tela do seu dispositivo é a petição inicial, é aqui que nasce o processo. Veja, objeto, não aplicação da regra de transição, quando esta regra de transição for prejudicial ao trabalhador. Pedido, portanto, de aplicação da regra permanente e mais vantajosa para os trabalhadores. Com base em quê? Com base em que esse pedido? Base no direito ao melhor benefício previdenciário. Esse entendimento de direito ao melhor benefício, inclusive, já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 630.501, recurso extraordinário 630.501, decisão do Supremo Tribunal Federal. Portanto, diz a advogada que iniciou essa ação de revisão de benefício previdenciário contra, evidentemente, o INSS. Breve resumo dos fatos. A parte autora, um aposentado, é titular, portanto, de um benefício previdenciário do regime geral de previdência social, e ela diz que o benefício da parte autora desse aposentado foi concedido com base em um cálculo efetuado de acordo com a Lei 9876,
9.876 de 99. Está lá no artigo 3º desta lei. Lembram-se? O cálculo para a concessão desse benefício foi feito com base na média das 80% maiores contribuições. Ocorre que, para a concessão desse benefício previdenciário, foi aplicada a regra de transição prevista no artigo 3º da Lei 9.876 de 99. E o período básico de cálculo teve seu início não no início do período contributivo, ou seja, aquilo que nós já sabemos, foi descartado aqui as melhores contribuições desse aposentado. Por quê? Não se iniciou lá no início da vida contributiva, desculpe a redundância, mas sim levou como base o artigo 3º, regra de transição, portanto, da Lei 9876, ao invés de considerar aqui o artigo 29, inciso 1 e 2 da Lei 8.213, considerando apenas as contribuições feitas após julho de 1994. E as contribuições feitas antes de julho de 1994, fica para quem? Antes de julho de 1994, tendo em vista que o cálculo para a concessão da aposentadoria desse aposentado aqui foi feito apenas considerando as contribuições após julho de 1994. Entenderam por que essa ação foi parar no Supremo Tribunal Federal e por que o Supremo Tribunal Federal tem que votar favoravelmente aos trabalhadores? Porque ele está perdendo aqui. Estão sendo descartadas, estão sendo desconsideradas as contribuições feitas antes de julho de 1994. E aí diz a advogada, olha aqui, ó, a regra aplicada ao caso foi a regra de transição. Entretanto, como se comprovará, ela diz, eu vou comprovar a seguir, a aplicação da regra atual, vigente no momento da concessão do benefício, resultará em um melhor benefício. E, portanto, é essa regra que deve ser aplicada, é esse cálculo que deve ser feito para a concessão do benefício desse cara aqui, ó, desse aposentado. E basicamente é isso, o resto ela explica aqui o cálculo que eu já expliquei para vocês anteriormente. Se tiverem dúvidas ainda, eu faço mais um cotejo aqui sobre o cálculo, mas ela diz logo, a renda mensal inicial deveria ser maior, esse cara está sendo prejudicado. O valor atual pago também está em desacordo com o efetivamente devido, causando, deixa eu apagar aqui para aparecer bonitinho na tela do seu dispositivo, causando o que, pessoal? Prejuízo para esse aposentado. E devendo ser revisado o benefício. Vejamos detalhes sobre o direito ao melhor benefício. E aí ela explica, o que vem a ser o direito ao melhor benefício, que em linhas gerais é exatamente a possibilidade de se incluir no cálculo todas as contribuições de toda a vida contributiva, e não somente aquelas contribuições feitas após julho de 1994. Vocês conseguiram compreender as explicações iniciais aqui da peça que fez nascer essa ação? Repercuta aí nos comentários para eu saber se você conseguiu compreender ou não. Dr. Walter, tudo bem? Pessoal, eu sou o Danilo, para quem ainda não me conhece, eu sou o gerente da Valor Serviços Financeiros, empresa da qual a gente está patrocinando aí o canal do Dr. Walter, E tem sido um sucesso, muita gente tem tido dúvidas aí, referente à empresa, se a gente atende nível Brasil, se tem empresas que possam atender na sua região. Então eu vou tirar algumas dúvidas aqui, tá?
Para quem ainda não sabe, a Valor Serviços Financeiros é uma empresa que já está há 7 anos no mercado financeiro e a gente começou recentemente agora a atuar com a linha de crédito do FGTS, que é o adiantamento de 5 parcelas do seu saque aniversário. Uma linha de crédito que, na minha opinião, é uma das melhores que eu já vi, porque tem uma linha de taxa de juros que é a menor do mercado, 1,99. A mais similar a isso é para aposentados e pensionistas. E o crédito pessoal aí, para quem não sabe, é de 8 a 15% ao mês. E de certa forma ainda compromete a sua renda, não é mesmo? Com uma parcela alta que prejudica aí o orçamento pessoal e familiar de vocês. Já o adiantamento do FGTS, você não precisa ter uma responsabilidade de comprometer a sua renda mensal com essas parcelas, porque você não vai pagar uma parcela por isso, né? O que acontece? Se você tem o seu saque aniversário e você está adiantando 5 parcelas dele, o que acontece é que a própria Caixa se responsabiliza em fazer o seu pagamento diretamente para o Banco Safra, que é o banco que a nossa empresa está operando. E vocês ainda que não sabem, nossa empresa é autorizada pelo Banco Safra e mais 10 bancos ainda, tá? Então somos uma empresa totalmente idônea, preparada, qualificada e que preza muito pela satisfação dos clientes, tá? Até por isso aí que o Dr. Walter topou essa parceria, que é um canal respeitado, né? E que não ia fechar parceria com qualquer empresa. E por isso a gente está com essa parceria fechada aí para o mês de julho. E tem muita novidade ainda para vocês ainda que não foram atendidos pelo Banco Safra. No mês de julho tem muita novidade do FGTS para você. Tem outros bancos que vão voltar a operar. Ou voltar não, na verdade eles vão começar. Então se você não foi atendido pelo Banco Safra, não perca os vídeos e as notícias de adiantamento do FGTS aqui no canal do Dr. Walter, tá bom? Um cara fera aí. Doutor, muito obrigado pela oportunidade, por esse espaço que o senhor está dando aqui pra gente, tá? E pessoal, se vocês têm alguma dúvida de como adiantar o seu FGTS, entra em contato aqui com os nossos atendentes, que o doutor aí vai deixar na descrição.